Dados recentes do Ministério da Saúde sobre hábitos de vida e fatores de risco para doenças crônicas mostram que na última década a obesidade quase dobrou entre os jovens de 18 a 24 anos. E hoje, mais da metade da população adulta está acima do peso ideal. Acontece que na corrida para emagrecer, muita gente esbarra em algum tipo de transtorno alimentar. Eu converso agora com a nutricionista Camila Estima e também com a psiquiatra Fátima Vasconcelos para tentar entender que transtornos são esses e o que eles podem estar escondendo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão. Tudo bem. Olá. Sempre bom conversar sobre saúde e bem-estar. É importante. Com certeza, é fundamental. Fátima, justamente quero começar com uma pergunta para você. Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas? Sim, transtornos alimentares são doenças psiquiátricas. Alguns dos transtornos alimentares podem levar à obesidade, mas a obesidade não é um transtorno psiquiátrico, é uma doença comum, quer dizer, uma doença bem mais ampla, sistêmica, que envolve envolve cardiologia, envolve endocrinologia, uma série de outras questões. Bom, e as mais comuns, enfim, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala de bulimia, anorexia e compulsão alimentar, é isso? Isso, na verdade a gente tem 3 transtornos alimentares oficiais, que é a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica, que são os mais conhecidos também, né? E são transtornos alimentares que, como a doutora Fátima falou, são doenças psiquiátricas, mas que têm um comprometimento alimentar muito importante, né? Então, muitas das vezes na paciente com anorexia nervosa e bulimia nervosa, ela tem uma insatisfação corporal muito grande, uma distorção da imagem corporal, como a gente fala, né? Aquela que a tem paciente, a ver com a estética, né? Isso, ela não se vê da forma que se reflete no espelho, aquela imagem. E como ela não se vê daquela forma, ela se sente insatisfeita e por isso ela procura fazer alguma estratégia para mudar aquela imagem que ela está vendo no espelho. Então começa com dieta restritiva, ou ela acaba fazendo, não consegue se manter muito tempo nessa restrição que ela se autoimpôs, e acaba escorregando e fazendo um episódio de compulsão alimentar grave, né, que não é comer demais. Então, por isso, acaba a gente fechando esses diagnósticos. E tem outras questões envolvidas, mas basicamente é por aí que acontece os transtornos alimentares. A compulsão é o quê? Não é só comer demais? Não, a compulsão não é só comer demais. A compulsão, você tem um episódio específico onde você come uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo e tem uma nuance que outra pessoa naquela mesma circunstância não conseguiria fazer. Então, tem gente que confunde compulsão alimentar, tipo, comi um sorvete, comi uma caixa de bombom, vendo um filme, comi uma pipoca no cinema. A compulsão alimentar tem uma dor muito grande, tem uma voracidade, né? E uma outra pessoa não conseguiria fazer. Por exemplo, a pessoa toma, sei lá, 3 litros de refrigerante e 2 pizzas inteiras. Nossa. Quem você conhece que faria igual? Agora, quem você conhece que comeria uma caixa de chocolate ao longo de 2 horas num filme? Eu. Pois é. Então, a grande diferenciação que a gente fala isso muito com os pacientes é o que é compulsão alimentar e o que não é. É o fora de controle, né? E essa história de outra pessoa não conseguiria comer da mesma forma. Bom, a diferença entre anorexia e bulimia, Fátima? A diferença é absolutamente visível. Na anorexia, você tem uma pessoa que ela, mesmo com fome, ela não quer comer. Porque o que é importante, do que a Camila falou, tem um aspecto que é o seguinte: a pessoa se olha no espelho e ela se vê magra, mas aquilo é uma distorção da imagem corporal, porque ela de fato está muito emagrecida, mas está se vendo gorda, né? Então, na anorexia é exatamente isso. Uma pessoa, geralmente uma jovem entre 13 a 18 anos, ela começa com uma dieta. Da dieta, ela passa para um momento que ela começa a ficar muito assustada, quer perder peso, e aí é todo esse componente. E pode acontecer dos 2 transtornos chegarem juntos? Não, na verdade você tem primeiro anorexia. Eu vou terminar então a pergunta. Na verdade você primeiro tem anorexia, que é essa característica de que a pessoa está emagrecida. E a gente tem então a bulimia, em que a pessoa pode estar emagrecida, mas ela pode estar com sobrepeso. Tá? Porque, na verdade, a pessoa que é bulímica, isso eu acho que é importante eu terminar o raciocínio, que é o seguinte: a pessoa que é bulímica, ela come, ela percebe que comeu mais do que queria e ela pode usar métodos purgativos para se livrar desse peso.
E o método purgativo pode ser exercício já gerado, pode ser vômito, pode ser uso de medicamentos, né? Mas é também, tanto a anorexia como a bulimia são doenças muito graves. Eu só vou contar uma história porque é assustador e eu acho que é bom esse exemplo, que é o seguinte, uma pessoa bulímica, ela come muito e ela pega um pote grande, né? E tudo que ela come e ela vomita dentro do pote e guarda no guarda-roupa dela. Para no final do dia, ela pesar para ver se ela vomitou tudo que tinha ingerido. Eu só estou citando isso para mostrar como isso é grave. Muito grave. É. Uma outra coisa também que é fundamental, que é o seguinte, esses comportamentos alterados, quer dizer, qualquer pessoa pode, um dia vai numa churrascaria, chuta o balde e come muito. Sim, mesmo. É normal a gente ter episódios assim de... O que caracteriza um transtorno alimentar é o fato de que a pessoa tem esses episódios uma ou duas vezes por semana durante 3 meses. Entendeu? Alguém um dia está com visita de fora e aí sai toda noite para jantar ou abusa 2 noites, isso é um comportamento festivo, justo, até recomendável. Sim. Tá? Agora, Camila, acontece também do paciente com anorexia ou bulimia exagerar no álcool, em alguma droga para disfarçar a fome, o apetite natural? Sim, porque na verdade a fome é mantida. Existe um mito de que a anoréxica não sente fome. Ela sente fome, ela tem um autocontrole muito forte, uma personalidade muito rígida que consegue se controlar. Mas pode fazer uso de medicação inibidor de apetite. É o que elas mais gostam de usar, porque aí não sente fome, então sente que está no controle, né? Pensa que está, né? Pensa que está, porque uma hora a fome vai vir. Olha só, é fácil a gente encontrar na internet relatos, principalmente de meninas, garotas, que enfrentaram ou estão enfrentando algum transtorno alimentar. Eu, vasculhando lá, eu encontrei o da Michele Perene. Ela é blogueira, costuma postar comidinhas, dietas, mas teve uma época em que começou a ficar em dúvida sobre o que era bom e o que era ruim, por causa de comentários que ela recebia. Até que então, você vê comigo. Começou a pegar mesmo foi quando eu li um livro que era tipo um livro pra você, que meio que te ensinava a você calcular uma dieta, a você calcular certinho os seus macronutrientes, que é tipo você dividir a quantidade de carboidratos que você vai comer, proteínas e lipídios, que é gordura, né? Só que, o que aconteceu... Realmente funcionou isso, eu emagreci muito, foi uma época que eu fiquei muito magra, e eu ficava muito feliz, porque eu ia emagrecendo, e eu fiquei tipo, nossa, né, tô conseguindo atingir o corpo que eu quero. Só que o que esse livro não avisou é que ele era um puta gatilho pra transtorno alimentar, porque eu tenho certeza que foi a partir disso, tipo, de eu ficar assim, controlando tudo, pesando tudo, medindo tudo que eu desenvolvi isso, sabe? Eu não tenho certeza como que começou a minha compulsão alimentar, mas eu lembro direitinho que, tipo, eu li esse livro e aí eu comecei a calcular as minhas próprias dietas. Você estava concordando ali. Sim. Ela falou uma palavra muito importante que é o gatilho. Gatilho. Porque, como a doutora Fátima falou, a gente tem doenças, são doenças psiquiátricas que se manifestam em quem tem esse componente e quem não tem não se manifesta. Só que a gente vive num mundo cheio de gatilhos. Dieta restritiva é gatilho, rede social que a blogueira ou alguém fica falando o tempo inteiro da sua alimentação é um gatilho, revistas... É no caso da Michele, né? É no caso da Michele. Então ela conseguiu reconhecer um gatilho, mas o gatilho é que transforma esse transtorno ativo. Isso pode ser uma dieta que uma amiga passou na rede social, ou numa revista, ou na televisão. Então, assim, as pessoas têm que estar alertas para quais são esses tipos de gatilho. Bom, e a gente está o tempo inteiro aqui falando, eu falei da Michele, realmente as mulheres estão mais propensas a desenvolver esses transtornos? Na verdade, assim, no que diz respeito à anorexia e bulimia, sim. O transtorno de compulsão alimentar já tem é igual, mais ou menos a prevalência é quase igual, né? E o que é? Porque a gente já definiu aqui o que era anorexia, eu e a Camila, então a gente já definiu o que era anorexia, já definimos o que era bulimia, falta definir o que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, que na verdade é o que é mais grave, porque do ponto de vista de prevalência é uma doença mais frequente. Então, por exemplo, primeiro,
muita gente que começa a dieta, 45% das pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar periódica, elas desenvolvem obesidade. Então, terminam tendo que procurar sobrepeso e obesidade, e tem que procurar tratamento para isso. Porque o que acontece? Na bulimia, na anorexia, a pessoa come pouco, às vezes realmente muito pouco. Na bulimia, ela come, mas ela faz alguma coisa para se livrar, para gastar energia, para compensar. Mas no caso da compulsão alimentar periódica, a pessoa perde o controle do alimento, quer dizer, dá uma vontade de comer. E, por exemplo, são situações em que a pessoa come 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 calorias num lanchinho, né? Diferente do dia que você estava aqui querendo comer lá o bolo no dia né? A gente estava conversando aqui fora do ar, falando que é normal justamente ter os momentos, uns dias, assim, de querer comer alguma coisa muito. Eu comentei que no nosso cenário vivo aqui, às vezes, quando está chuvoso, sai todo mundo com vontade de comer muito bolo, tomar muito refrigerante, sim, mas chá, café. Mas veja bem, é uma coisa festiva que todos vão participar. Sim. Diferente da pessoa que tem compulsão, que ela vai sair escondidinha, entendeu? Vai para o banheiro ou vai para um lugar e sozinha ela detona o bolo de chocolate inteiro, de preferência com calda de brigadeiro. E muito rápido. E muito rápido. E se sujando, como criança que come um biscoito, já tem um na boca, já está botando outro. Né? Então, esse é o transtorno de compulsão alimentar periódica, que a gravidade dela do problema de saúde pública é que a população brasileira, como você muito bem disse, ela está com sobrepeso, que é o primeiro passo de má saúde, para a obesidade, que é o segundo passo de má saúde. E essas pessoas têm que se tratar. Né? Bom, e o ideal é que em quais sinais a pessoa já perceba que tem algo errado comigo e procure um profissional? Na verdade, os pacientes que eu atendo, eles sentem uma dor muito grande nisso. Sentem muita vergonha. Eles reconhecem que esse comportamento não é saudável, não é normal. Né? Porque tem paciente que, eu comi um chocolate, se sente mal por conta de uma pressão social que doce não pode. Né? Mas a gente pode comer um doce, o problema não é esse. Agora, uma pessoa que chega pra você e fala, comi um bolo inteiro, escondido, rápido, pra ninguém ver. Isso é uma dor muito grande. Então, essa dor é muito importante do profissional perceber e do paciente perceber e externar essa dor pra gente. Porque senão vira um comércio social, às vezes, exagerado, que faz parte. Sim. Como você falou, tá chovendo. Às vezes, a gente come por muitas emoções, por memória, por vários fatores. Agora, isso é uma dor emocional. E muitas vezes, como você falou da história, né, é um preenchimento que as pessoas fazem com a comida por outras questões emocionais, né? Tá legal. A ortorexia não se encaixa nesses transtornos? Não, a ortorexia, na verdade, ainda não é um transtorno alimentar oficial, né? Oficial pela OMS, pela Associação Americana de Psiquiatria, mas é um comportamento alimentar que está sendo prestado atenção muito, porque o que é a ortorexia nervosa? É uma fixação em comer saudável, é um comer limpo, a comida vai me limpar, é uma coisa meio que até ritualística, meio religiosa. Não é de acordo com nenhuma religião específica, mas essa coisa de eu preciso me purificar e acaba que atrapalha muito o comer social. Sim. Porque é uma pessoa que pode acabar levando uma marmita para uma festa porque não confia na comida de fora. Ela tem um controle muito grande sobre aquela alimentação, mas também, diferente da anorexia e da bulimia, não tem um vetor de insatisfação de imagem corporal. Acaba gerando perda de peso e hoje em dia a gente vive num mundo que a perda de peso vira um sucesso, né, e ganho de peso vira fracasso, então acaba que também não sei, é uma forma positiva de você confirmar esse comportamento inadequado. Mas também estaria ligada à questão da imagem? É mais ligada a um conceito de vida saudável. Na verdade, assim, não é uma vida saudável, porque, por exemplo, a pessoa vai viajar, eu já tive um relato de uma pessoa que viaja para a Europa levando panelinha, levando lentilha, feijão, arroz, tudo natural, para garantir que vai chegar no local e vai poder só comer. Assim, vive brigando com o marido, o casamento estava realmente em crise, porque o marido queria, convidava ela para jantar fora, ela não ia porque tinha que comer. Então, assim, entenda que tudo que é exagerado é doente.
porque afasta a gente. Quer dizer, o que é uma vida saudável? É a gente conviver com pessoas. Sim. Quando o seu comportamento exclui a convivência com outras pessoas, certamente você está precisando cuidar, porque isso é doença. E no caso da alimentação, é sentir felicidade ao comer, né? E não um desespero ou uma tristeza depois. Sim, quer dizer, a gente deve poder. Agora, por exemplo, tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que são importantes. Quer dizer, a sociedade criou uma série de alimentos e começa a vender para a gente, por exemplo, Coca-Cola, vou até citar, os refrigerantes em geral. A gente não tem que tomar refrigerante faz mal. Então, alguém começar a substituir o refrigerante por algumas outras, também não vai ser por suco de caixinha, porque também não é saudável. Natural. Né? Quer dizer, na verdade, é melhor comer uma fruta. Então, coisas de que é importante que as pessoas, por exemplo, aprendam e procurem informações sobre os alimentos, mas não podem procurar só na internet, porque na internet tem muitos absurdos, especialmente em relação à alimentação. Olha só, o programa está quase acabando, mas eu quero rodar parte de outro vídeo muito legal. E esse está no canal Mundo Gordelícia. E é um debate, um bate-papo, na verdade, entre a atriz Mariana Xavier e a jornalista Miriam Botan. Durante 15 anos, a Miriam enfrentou a bulimia, mas superou e aprendeu uma grande lição que ela compartilha. Não é isso, porque a questão é toda emocional. Até a questão do corpo. Como você conseguiu amar seu corpo? Eu falo para as meninas, não é o corpo, eu consegui me amar, eu não me amava, porque nessa fase que meu corpo tava, o melhor corpo que eu já tinha tido, né, melhor de acordo com isso com que a gente acha que é melhor, eu me odiava. Eu achava que eu era incapaz, eu não confiava em mim, eu tinha vergonha de procurar emprego, porque eu achava que eu não tinha o que oferecer. Então, eu não gostava de mim como um todo. E aí, a partir do momento que eu comecei a ver que eu tinha, assim, qualidades, comecei a reconhecer, aceitar quando as pessoas elogiavam alguma coisa, falar, talvez eu seja boa nisso, talvez eu realmente saiba fazer isso. Aí, a partir desse momento, que eu falei, cara, quer saber? Quem gostar de mim, vai que goste assim, se não gostar, sinto muito. E esse é o pensamento, o centro da questão é mais isso. Eu, às vezes me sinto uma idiota por ter que ser tão repetitiva em certas coisas, mas é porque sempre tem alguém com uma pedra ali pronto pra atacar na gente, pra falar assim, tá dizendo que é feliz assim porque tentou ser magra e não conseguiu. Realmente, ela tentou muito. Anos. A vida inteira. E com certeza ela é bem mais feliz agora do que vomitando loucamente. E mais saudável também, mais isso é importante dizer, porque eu tava sempre em risco, com risco de parada cardíaca, com um monte de problema digestivo, que agora não tenho mais. Tenho um refluxo que ficou como consequência, uma sequela de todos esses anos, e poderia ter sido muito pior. Legal ouvir isso, né? Enfim, compartilhar esse depoimento. Com certeza. Excelente os dois exemplos que você postou, sinceramente. Eu vou gravar esse programa para usar no nosso serviço de transtornos alimentares da Santa Casa. Ele está excelente. Os perfis, a gente vê hoje em dia na rede social, os perfis como o da Miriam, de outras pessoas que têm o transtorno alimentar, mas resolveram falar abertamente e ajudam muitas pessoas. Muita gente me procura em rede social e várias colegas porque estão fartas desse modo de dieta. Estão cansados. Chega dessa ditadura, né? Chega, e assim, eu digo que comer saudável também é comer em paz. Isso. Faz parte de uma alimentação saudável você comer em paz. Imagina você ter o tempo inteiro uma pressão que as pessoas já estão se distanciando da forma como elas comem, não sabem, mas chegam pra mim, eu não sei como comer. E aí é a hora de entrar um tratamento. Como começar, né, a cuidar, a tratar isso? Eu acho que começar a reconhecer que você não está comendo em paz. Eu acho que é a primeira coisa. E procurar ajuda. Porque não é um problema você procurar ajuda. Tem de um muita nutricionista gente... e de um junto, nutricionista, psiquiatra, psicólogo. A gente não trabalha sozinho. Eu não trabalho sozinha, nem a doutora Fátima trabalha sozinha. Claro. E a gente ainda entra com um psicólogo junto, porque a gente é um quebra-cabeça. Porque a alimentação é um sintoma, muitas vezes, de várias questões emocionais que eu não trato. Aí encaminho para a doutora Fátima ou algum psicólogo que seja especialista na área, porque um vai complementando a ação do outro. E aí a pessoa também se sente acolhida de uma forma global. Pode ser que inclua medicamentos, né? Provavelmente vai incluir medicamentos. Pode incluir antidepressivos, não? Pode incluir medicamentos antidepressivos, porque muitos dos transtornos alimentares são comórbidos, ou seja, eles são produto de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar.
Tá? Agora, uma coisa também que eu acho fundamental, e a Camila vai concordar comigo, que é o seguinte, não é toda nutricionista que sabe trabalhar com quem tem transtornos alimentares. Eu não discuto que todas as nutricionistas aprendem na faculdade a fazer as pessoas emagrecerem. Agora, emagrecer uma pessoa é uma coisa, né? Porque a pessoa supostamente está motivada, então é muito mais fácil. Agora, você fazer uma anoréxica, recuperar o seu peso de uma forma saudável, sem correr risco de falecer no processo, entendeu? Tem que haver muitas situações, tem que ter internação, tem que ter um cuidado, e essa equipe multiprofissional que ela falou, que não só é a equipe multiprofissional, mas é a equipe multiprofissional que se comunica. Porque também não adianta ter um médico, né? Sim. Aí dá uma confusão danada. O que é fundamental é que essas coisas têm a ver com a cabeça, não é só o alimento, né? E a pessoa tem que levar a sério, né? Vai até o fim, se agarra aí nessa ajuda. Mas é muito difícil. Força de vontade. A gente também tem que, como profissional, entender que é um processo muito difícil, né? Porque a pessoa ela não para de comer porque ela quer. Ela tem pavor de ganhar peso. Pensa uma coisa, você tem pavor. A gente tem pavor de barata, ela tem pavor de ganhar peso. E aí isso associa a comer, que é uma coisa que a gente mais faz ao longo do dia, depois de respirar. Então, assim, é uma dor muito grande e, como a doutora Fátima falou, a gente tem que tratar, somos profissionais especializados no assunto, que a gente aprende na faculdade de nutrição, mas não é aprofundado, a gente não tem que ter o olhar de acolhimento, a gente tem que ter um olhar, tem que ter uma percepção do discurso. Quando a pessoa fala que ela fica chorando, escondida num banheiro, comendo um bolo, ou uma fatia de bolo que seja, não precisa ser nem seu bolo inteiro. Aquela pessoa tem uma dor muito grande, a gente tem que ter muito acolhimento, porque é um processo difícil, é um tratamento longo, mas que a paciente vai em remissão, ela se sente melhor, ela melhora a relação com a comida, mas é um processo, como a gente sempre fala, não é fórmula mágica, não tem que tratar com dieta, então é por aí. Tá ótimo, e vai conseguir. Eu só quero aproveitar e assim explicar um pouquinho que existem algumas síndromes que não necessariamente são transtornos alimentares, né? Que até pesquisando eu acabei esbarrando com algumas. A síndrome de Prader-Willi. Prader-Willi é, na verdade, uma doença genética. É uma doença genética muito grave. Graças a Deus é uma doença que é pouco frequente. Tá? Mas é que uma pessoa que tem fome o tempo todo, mas essa não tem, a pessoa não raciocina, ela até cursa com um certo grau de deficiência mental, e a pessoa só come, não tem saciedade, porque o que é fundamental é a gente comer, e a gente come devagar, essa aqui é a ideia, porque aí a gente manda um aviso para o cérebro, oba, tô saciada. Porque se a pessoa come muito rápido, ela não consegue, o cérebro, ela come, mas o cérebro não sabe. Então, para o cérebro dela, ela continua passando fome. Agora, uma outra, síndrome de Pica, que eu achei chocante. Na verdade, a Pica não é um tipo de transtorno, quer dizer, que está dentro, que passou. Antigamente era um transtorno da infância e adolescência, mas que comer determinados alimentos bem diferentes. Por exemplo, é comer. Coisas que não são alimentos. Coisas que não são tijolo, exato. areia, por isso que eu achei chocante. Sabonete. O tijolo tem uma coisa interessante. No Nordeste, muitas mulheres que comiam tijolo, a gente já sabia que era porque elas estavam com deficiência de ferro. Então, assim, a gente tem que ter o olhar para reconhecer, porque o nosso organismo também ele é esperto. Ele avisa, ele não vai deixar a gente morrer. Ele avisa, está faltando alguma coisa. Agora, às vezes, fala de forma tortuosa e a gente tem que conseguir entender o padrão. Tá bom, a Camila tem um site, né, Camila? Acho que a gente pode botar na tela para quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais sobre nutrição. Sim, eu tenho um site que é o Camila Estima Nutricionista. Lá eu compartilho os textos que eu escrevo. A gente trabalha muito numa linha de desconstrução desses discursos de internet, né, de blogs que as pessoas vão compartilhando suas alimentações para qualquer pessoa, você não sabe quem está chegando essa mensagem. Nas redes sociais também a gente faz esse trabalho e muita gente se sente ouvida, se sente ajudada, é muito interessante. Então a gente faz um trabalho que você começa a atingir pessoas, muita gente por aí, né? E ajuda muita gente. Bom, quero muito agradecer a participação de vocês aqui no programa, tá? Muito obrigada. Eu gostei muito da conversa. Eu também. Eu acho que nesses 25 minutos a gente conseguiu dar uma boa ideia e despertar alguém que, de repente, está passando por essa situação e, tipo, ainda
não disparou gatilho, né? Não disparou o gatilho. Não disparou gatilho. Eu quero muito agradecer também a sua companhia. Se você gosta de assuntos relacionados à saúde e alimentação, acesse Futura Play. Lá você encontra, por exemplo, a série completinha do Saúde à Vontade, com os apresentadores Guilherme Furtado e Sávio Mol. Tá aí na tela para você. Tem ainda o Alimente-se Bem. Aqui você conhece a história e também curiosidades de vários alimentos. Então, se liga no Futura que a gente tem sempre um conteúdo bom para você. Muito obrigada. Até o próximo programa.